2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 13, que diz assim: se eu fechar os céus de modo que não caia chuva, ou se eu der ordem aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma praga, então, se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que foram feitas neste lugar, pois escolhi este templo e fiz dele um lugar santo, a fim de ser a minha casa para sempre. Meus olhos e meu coração estarão sempre aqui. Pai, pedimos que a tua misericórdia nos alcance, que nós venhamos ser movidos pela ação do teu Espírito a entender mais uma porção da tua palavra dentro daquilo que o Senhor quer falar a nós nesta noite. Uma vez que o Senhor nos conhece, o Senhor sabe como cada um de nós aqui se encontra. Ser sobre a tua igreja, ser sobre o teu povo, ser sobre a minha vida, e faz-nos viver, Senhor, mais um tempo de intimidade com a tua palavra, ouvindo a tua voz aos nossos corações. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, irmãos, ele é uma porção do livro das 2 Crônicas, em que vai relatar o momento em que Deus, ele conversa com o rei Salomão. E essa conversa vem logo após Salomão apresentar, juntamente com os sacerdotes, juntamente com os demais líderes da igreja, com todos aqueles que estavam envolvidos no propósito do templo, e eles apresentam o templo ao Senhor. Eles colocam diante de Deus aquela construção, todos os utensílios, todas as estruturas daquele lugar. O rei Salomão, juntamente com os seus servos, com os sacerdotes, com o povo de Israel, apresenta diante do Senhor. E Deus então ele visita Salomão. E quando ele visita Salomão, a palavra do Senhor diz que ele começa dizendo: olha, Salomão, eu ouvi a sua oração e eu escolhi este templo como lugar para que seja oferecido sacrifícios a Deus. Mas quando nós chegamos no verso 13, nós vamos observar que Deus, ele agora conversa com Salomão, e ele começa dizendo: olha, Salomão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se por um acaso eu fizer com que os céus parem de derramar chuva, ou se eu fizer com que gafanhotos destruam as colheitas de vocês, ou até mesmo se eu enviar uma outra praga, se o meu povo se humilhar, orar, buscar, ele ouve dos céus. Mas a primeira coisa, queridos, que a gente observa é que há uma permissividade do Senhor. Deus ele está dizendo a Salomão, e ele está olhando para aquele homem e dizendo: olha, se por um acaso eu fizer, é como se Deus estivesse olhando para Salomão e dizendo: olha, se qualquer coisa sobrevier ao povo, entenda primeiro que foi permissão minha. Entenda primeiro que fui eu, não foi o homem. Não foi porque alguém disse: não, eu quero que seja assim, eu quero que aconteça assim. Ele começa dizendo: se eu fizer com que não caia chuva, se eu permitir o gafanhoto, se eu permitir qualquer outra praga, se eu fizer, aponta para uma permissão de Deus, aponta para um controle do Senhor. Queridos, muitas vezes nós achamos que temos algum controle, achamos que podemos fazer alguma coisa. Elias
podia. Ah, Senhor, mataram todos os seus profetas, ficou só eu prefiro morrer, Senhor, vou-me embora. E Elias foi. Como se fosse Elias. Como se ele fosse alguma coisa. Não, Deus havia permitido. Deus havia permitido a morte dos profetas. A questão, queridos, é que nós estamos muitas vezes pensando em Deus, só permitindo aquilo que é bom a nós, favorável a nós. Mas a ação de Deus, a permissividade de Deus em muitas coisas sobre nossas vidas, em muitas circunstâncias, é para tratar conosco. É para nos fazer entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Às vezes Deus permite que a porta de emprego se feche. Às vezes Deus permite uma enfermidade, como o Messias acabou de testemunhar. E quando Deus ele permite tais coisas, ele permite com um propósito. Ele permite com uma necessidade de nos levar a um aprendizado junto a Ele, a nos aproximar mais dEle, a sermos tratados em nossos maus comportamentos, a fazer com que nós retomemos um relacionamento diferente com o Senhor. Mas o Senhor tem o controle. O Senhor, Ele tem o controle. A questão é que, irmãos, nós por muitas vezes, diante das situações que se levantam contra nossas vidas, nos comportamos mal. Porque o Senhor, Ele diz no verso 14, Ele diz, olha, depois Ele dizer para Salomão, e Ele diz, olha, eu posso permitir tais coisas, posso fazer com que qualquer uma dessas coisas, ou outra coisa, sobrevenha à casa de Israel. Mas Ele dá uma condição. Depois que Ele diz, olha, eu posso permitir não vir água sobre a terra, gafanhotos sobre a colheita, ou outra praga, ou outra situação, mas se o meu povo, Ele está dizendo, há uma condição, há uma motivação para que as coisas mudem, é se o povo orar e buscar, humilhar e orar. Mas sabe qual a primeira coisa que Deus está dizendo? Deus ele está dizendo, olha, se o meu povo reconhecer a sua necessidade de Deus. Irmãos, a palavra humilhar, ela aponta para uma condição de você reconhecer a sua necessidade. É quando você para e diz, olha, eu não posso. Sabe quando você está enfermo? Quando é que você vai no médico? Quando você já não está conseguindo mais controlar. E quando você está tendo um controle, e quando você está tendo alguma ação, você está ali. Não, eu não vou, eu seguro mais um dia. Ontem a gente conversava e Jacera dizia, eu tenho que fazer um exame, cálculo renal, mas eu vou deixar para janeiro. Porque hoje ela está com condições. Mas se a dor apertar, se a circunstância mudar, se Deus permitir que as coisas não aconteçam para janeiro, mas seja agora. Deus ele está dizendo, sabe o que vai acontecer para que as coisas mudem? Quando você primeiro reconhecer que você é necessitado de Deus, você reconhecer que você não pode fazer sozinho, você tiver entendimento que Deus ele permitiu, mas eu posso buscar também nele. Ele permite, mas ele também é a saída. Eu preciso parar. O texto, quando está sendo escrito sobre essa conversa de Deus com Salomão, ele está dizendo, eu posso permitir coisas adversas, eu posso permitir que situações sobrevenham ao propósito. Não foi por um acaso. Mas se o povo se humilhar, e por que forma nós nos humilhamos? Por meio da oração.
Eu ouvi uma citação de Hernandes Dias Lopes que ele dizia: não há avivamento, não há transformação sem choro. E choro aqui, irmãos, ele não quer dizer que você precisa literalmente derramar lágrimas, mas é o seu ato de se derramar diante de Deus. É o seu ato de parar e dizer: Senhor, a situação está adversa, há alguma razão para tudo isso, mas Deus, sabe a primeira coisa que eu preciso entender? Eu sou necessitado de Ti, e para que eu possa trazer esta humilhação diante do Senhor de forma sincera, eu preciso ir aos pés do Senhor, eu preciso olhar ao Senhor, eu preciso ter uma vida de derramamento, de quebrantamento diante de Deus. Não basta reconhecer Deus. Não basta você dizer: Senhor, eu sou necessitado de Ti. Realmente, Senhor. Mas é preciso haver um derramamento. É preciso haver uma ação nossa, de que eu não apenas reconheço, mas eu anseio por esse cuidado do Senhor. Sabe, queridos, por muitas vezes está a situação em adversa. Você está vivendo uma situação que está sendo uma calamidade. E muitas vezes você está perguntando: Deus, por quê? Mas você ainda não se derramou em lágrimas diante do Senhor, reconhecendo, porque você ainda está agindo, porque ainda você está fazendo do seu jeito. Deus, ele olha para Salomão e diz: olha, se a condição é, se o meu povo se humilhar e orar e me procurar, e aí ele diz: e ele precisa se arrepender. E sabe, queridos, arrepender-se aqui não necessariamente precisa ser porque você pecou. Mas muitas vezes você tem errado porque não buscou a Deus no momento certo. Lutou com suas forças. Sabe? É como se... Eu estava conversando com um amigo meu que vai passar por uma cirurgia na próxima terça-feira. E ele dizia: por muitas vezes eu sentia as dores, mas eu tomava um remédio, passava e eu não ia. Ele dizia: eu me arrependi de não ter ido antes. É justamente isso, irmãos. É Deus, ele está ali, batendo a porta, apontando, mostrando qual é o seu comportamento, mostrando que você precisa buscar a Ele, que você precisa entender a sua dependência dEle, mas você continua protelando, você continua seguindo adiante, fazendo segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, e deixando para amanhã, e deixando para depois de amanhã. E Ele diz: olha, é preciso que você reconheça Deus, que você o busque em oração, mas que você possa o procurar se arrependendo por não ter sido dependente dele em todo o tempo. Em todo o tempo. Muitas vezes, queridos, nós estamos precisando nos arrepender de Deus, não necessariamente porque estamos ali vivendo em pecado, mas porque por muitas vezes não estamos dependendo verdadeiramente do Senhor. E depender de Deus não é por um tempo, mas é em todo o tempo. Depender de Deus não é por uma razão específica, mas por todas as razões. Depender de Deus é você entender que todas as coisas têm que estar passível ao controle do Senhor. Eu quero fazer assim, o Senhor quer que seja assim. Eu quero seguir esse caminho, o Senhor quer que você siga esse caminho.
Deus ele está dizendo a Salomão: Salomão, diante das situações de dificuldade, tem saída. Mas é preciso que o povo se humilhe, procure a Deus e se arrependa. Apenas se arrepender. Arrependimento vem com consequência. Deixar de fazer o que não é certo. Um grande problema da igreja do Senhor, irmãos, é que nós estamos achando que fazer o que é errado necessariamente está ligado a atitudes listadas como maus comportamentos. Errar é adulterar, errar é mentir, errar é roubar, errar é matar. Errar é essas coisas todas e são coisas erradas. Mas muitas vezes nós estamos errando porque o nosso comportamento não traz Deus como centro. Muitas vezes nós estamos errando porque a nossa intimidade com o Senhor, ela já não é mais como era anteriormente. Muitas vezes nós erramos porque já não mais temos vida de devocional com Deus. Muitas vezes nós erramos porque nós estamos dando lugar àquilo que deveria ser do Senhor a outras coisas, a outras prioridades, a outras razões em nossas vidas. E Deus está dizendo a Salomão: se o povo, tem uma versão que diz se converter dos seus maus caminhos, é mudar a direção. Se converter é você sair daquilo que está errado e se aprumar, se consertar. Salomão está sendo instruído por Deus a como ter vida de bênção, a como ser abençoado. A palavra que o Senhor está nos deixando nessa noite é uma instrução a como você viver em uma vida em que a bênção do Senhor ela seja constante. A bênção do Senhor seja não em uma parte, não em algum momento, mas em todo o tempo. Em todo o tempo. Por que a bênção do Senhor seguia a Davi? Porque constantemente Davi estava se voltando ao Senhor. Errava, mas voltava-se ao Senhor. Abraão constantemente voltava ao Senhor. E deixaram de passar por provações? Não. Sadraque, Mesaque, Abednego, jovens de fidelidade a Deus, deixaram de ser jogados na fornalha? Não. Mas eles dependiam do Senhor. Quais foram as palavras que eles disseram? Rei, pode jogar a gente lá. Se Deus ele quiser, ele pode sim nos livrar. E sabe, queridos, eu fico pensando: Rei, me lança lá. Se Deus quiser, ele pode me livrar. Os homens vêm amar e não está livrando. Está levando os homens, os 3 jovens, e eles estão caminhando para a fornalha e livramento do Senhor nenhum. Mas lá dentro da fornalha, eles vivem a maior experiência por depender de Deus. É preciso depender do Senhor. É preciso acreditar que o Senhor ele está à frente.
se o meu povo. No verso 13 ele diz, ele permite. No verso 14 ele instrui como fazer. E no verso 15 ele diz, se o povo cumprir tudo aquilo, toda essa instrução, o que o Senhor diz? Eu estarei com os olhos e ouvidos abertos. Para quê? Para atender a todas as orações que forem feitas. Você está vendo que Deus ele permite, mas ele depois instrui como é que eu devo me comportar, para que depois eu tenha respostas às orações. É como se Deus estivesse dizendo a Salomão, Salomão, não adianta vir orar sem antes ter conselho. Não adianta vocês virem pedir se antes não tiver quebrantamento. Não adianta vocês estarem aqui a cada dia, vindo ao templo, se prostrando aqui e fazendo orações e mais orações de pedidos ao Senhor, se antes a sua vida não estiver enquadrada na vontade do Senhor. Irmãos, nós queremos muitas coisas. Nós queremos muitas bênçãos. Mas nós não queremos pagar o preço por uma vida de intimidade com o Senhor para vivermos a consequência das bênçãos do Senhor. É preciso relacionamento com Deus. De forma mais simples, o Senhor estava dizendo a Salomão, Salomão, eu recebo esse templo. Muito bonito. Tudo muito bem estruturado, com a escolha dos melhores materiais. Receba. Deixa eu te dizer uma coisa. Para que a oração feita neste lugar possa ser atendida, antes tem que ter alinhamento do povo com o Senhor. Você quer viver a bênção do Senhor? Família abençoada, trabalho abençoado. Nós estamos dizendo que queremos um país abençoado. Mas nós já nos alinhamos ao Senhor. A igreja do Senhor já se voltou a Deus. Quebrantou-se diante de Deus. E nós estamos perdidos em brigas e discussões que não mudam o quadro do nosso país. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não adianta, queridos, adentrarmos nas confusões que estão sendo permeadas em nosso tempo. Estamos brigando, porque de repente nossa dependência está no homem. Se não for o Senhor. Se não for o Senhor. Nós lemos no início do culto, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a nação, a cidade, se o Senhor não estiver como centro de nossas vidas, amanhã você vai para uma cabine eleitoral, vai votar em alguém e vai continuar sendo na decadência. Mas quando a igreja do Senhor entender que o seu papel é voltar-se aos pés do Senhor, voltar a uma vida de intimidade com o Senhor, voltar a uma vida de compromisso com as coisas do Senhor, voltar a uma vida de dedicação às coisas do Senhor, voltar a uma vida que se assemelha a quando você começou a andar diante de Deus, voltar a um comportamento de busca incessante, de presença das coisas do Senhor, de movimento nas coisas do Senhor. Aí quando esta igreja assim o
bênção para a nação. Enquanto isso, o Senhor permite a ausência de chuvas, o Senhor permite gafanhotos sobre a colheita, o Senhor permite pragas sobre a terra. E muitas vezes nós estamos perguntando: Senhor, por quê? Porque nós estamos mais preocupados em estarmos nas nossas redes sociais brigando por política do que para falar do Senhor. Brigando por homens, ao invés de você estar dizendo: olha, eu não sei quem você vota, mas eu sei de um que pode mudar o quadro da nossa história. Irmãos, nem A, nem B vai mudar a história do Brasil, se o Senhor não quiser. Deus permitia maus reis. Deus permitia guerras. Deus permitia cativeiros para que o povo se voltasse a Deus. Podemos não viver nada disso, irmãos, se a nossa vida for compromissada com Deus. Mas se não está, Deus vai estar permitindo. Deus vai estar permitindo. Ontem eu assisti um pedacinho, quase nada, irmãos, porque eu não aguento. Não tenho paciência. Mas a vergonha numa rede de televisão. E sabe o que me fazia pensar ali? Vergonha, dois marmanjos brigando em rede nacional. Mas sabe o que é mais vergonhoso? Os crentes entrando nas redes sociais para partilhar daquela porcaria. Crentes de nome entrando nas redes sociais para ficar fazendo live e participar dessa porcaria. É preciso que nós nos voltemos ao Senhor. É preciso que nós nos voltemos a Deus e digamos: Senhor, não serão homens que vão governar o meu país. Não serão circunstâncias humanas, partidos dos homens. Mas, Senhor, é o Senhor quem deve ser aquele que tem a instrução sobre tudo, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, aquele que pode mudar o quadro realmente das nossas vidas. Mas é preciso nos voltar a Deus. É preciso nos arrependermos dos nossos maus comportamentos. É preciso pedir perdão ao Senhor e mudar como vivemos as coisas do Senhor. Não gasta tempo com as coisas desse mundo. Não se conforme com as coisas desse século. Achegue-se a Deus e Ele se achegará a nós. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis, e Ele vai deixar ser achado. O Senhor, Ele diz: se buscarmos a Deus, Ele permite ser achado por nós. Ele não vai fazer conosco a brincadeira das crianças. Na hora que a gente disser: Deus, vem cá, Ele imediatamente chega. Porque o Senhor não está escondido por trás de nada dessas coisas. O Senhor, Ele está vivo e claro diante de cada um de nós. Mas o Senhor não vai lhe obrigar. Ele está dizendo: é você que tem que se converter dos seus maus caminhos. Deus não vai pegar fulano e dizer: olha, você tem que andar assim. Não. Deus vai dizer: o caminho correto é esse. Mas é Isaac que tem que decidir: Senhor, eu vou andar pelo caminho correto.
uma decisão nossa. É uma decisão nossa. Não somos nós. Ou melhor, é exatamente nós que pode mudar a situação de nossas vidas. É Deus. É por meio de Deus. É pela busca a Deus. É querer Deus. É ansiar pelas coisas do Senhor. É ansiar pelas coisas do Senhor. Se o meu povo, sabe, queridos, a palavra que o Senhor está dizendo para você nessa noite é: se você tomar a decisão. Linda não vai tomar a decisão por Emanuel. É Emanuel que precisa tomar a decisão. Joseilda não vai tomar a decisão por Messias. É Messias que precisa tomar a decisão. A palavra do Senhor está dizendo sim. E não adianta chorarmos, não adianta lamentarmos, não adianta ficarmos: ah, Senhor, por quê? Por que tudo isso? Se não reconhecermos Deus como Senhor único de nossas vidas, se não nos humilharmos diante de Deus, se não orarmos diante do Senhor, se não o buscarmos, se não procurarmos Deus, se não nos convertermos, vamos ser penalizados pelos nossos atos. É preciso que nós venhamos a abrir os nossos olhos para as coisas do Senhor. É preciso. Se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, então eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós fizermos assim, aí Deus vai ouvir nossas orações. Se fizermos assim, a receita é simples. É bem simples a receita. Mas é preciso que eu tome a iniciativa de assim. Não espere que alguém vai fazer isso por você. A igreja não espere que candidato A ou B vai fazer isso por nós. Não vai. Antes de você gastar tempo com essas coisinhas, gaste tempo orando. Gaste tempo lendo a palavra do Senhor. Gaste tempo ouvindo. Nem gaste tempo, irmãos, salvando as coisinhas que o povo fica postando. Passa. Não gaste tempo lendo essas coisas, não. Assistindo videozinhos. Gaste tempo com a palavra do Senhor. Na hora que alguém postar isso, ao invés de você entrar na discussão, poste um texto bíblico. Use a arma que o Senhor lhe deu. Sabe, na hora que postar, poste esse texto. Só há um que sara a nossa terra. Só há um que pode sarar a sua terra. Jesus. Aquele que morreu por nós. Aquele que se entregou. Aquele que foi para um madeiro. Aquele que não tinha razão nenhuma para descer, mas cumpriu o chamado do seu pai e desceu e morreu e derramou sangue puro, derramou sangue totalmente justo para que nós pudéssemos ser livres. Eu e você que tínhamos merecimento daquela cruz,
Ele, Deus há de sarar a nossa terra. E eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que, na verdade, eu queria que você se ajoelhasse no seu lugar. Talvez você não tenha condições, e eu vou entender. Mas aqueles que têm condições, eu queria que nós nos ajoelhássemos. E nós vamos orar a Deus. Nós vamos clamar a Deus. Nós vamos rogar a Deus. Deus, Tu és o único que é capaz de mudar a situação. Tu és o único capaz de fazer com que as coisas aconteçam. Mas, Senhor, se o Senhor quiser permitir as situações adversas, seja o Deus de nossas vidas, seja a nossa segurança, seja a nossa força, seja o nosso sustento. Eu quero que você abra a sua boca. Eu quero que você ore a Deus. Eu peço a você que você clame ao Senhor. Que você se desprenda da pessoa do seu lado. E comece a dizer: Senhor, Senhor, Tu és o Deus de nossas vidas. Senhor, Tu és o Deus de nossas vidas. Oh, aleluia. Clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti. Clamamos por Tua sabedoria em nós. Clamamos, Senhor, para que Tu venhas ser a luz dos nossos caminhos. Clamamos, Senhor, para que Tu venhas ser o direcionamento por onde o Senhor quer que venhamos a caminhar. Mas antes, Senhor, nós queremos pedir perdão. Nós queremos pedir perdão por ser essa igreja que tem se contaminado. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por sermos esta igreja que tem feito aliança com as coisas deste mundo. Nós queremos pedir perdão, Senhor, por estarmos sendo essa igreja que tem perdido tempo com as coisas que não são de Ti, Pai. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, pelas postagens que fizemos. Perdão, Senhor, pelas conversas que nos envolvemos. Perdão, Senhor. Perdão. Perdão porque nós brigamos por coisas humanas. Perdão, Senhor, porque nós criamos inimizade com os nossos irmãos por coisas deste século. Perdão, Senhor. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos, Senhor, a vivermos segundo a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a vivermos segundo a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a sermos cristãos de verdade. Ensina-nos, Senhor, a sermos cristãos que amam a Tua palavra, que amam orar a Ti, que amam, Senhor, viver um relacionamento contigo. Faz-nos, Senhor, cristãos que não perdem tempo com as coisas desse tempo, mas se gastam com as Tuas coisas, Pai. Em viver a Tua vontade. Em viver a Tua vontade. Faz-nos, Senhor, homens cheios de Ti. Faz, Senhor, neste lugar, mulheres cheias de Ti. Faz, Senhor, neste lugar, jovens apaixonados por Ti, apaixonados pela Tua palavra, apaixonados por estar em intimidade contigo. Muda, Senhor. Que nós venhamos converter os nossos caminhos, Pai. Quebrantando os nossos corações. Quebrantando os nossos corações. Quebrantando os nossos corações, Senhor. Oh Deus, como nós temos errado. Oh Deus, como nós temos ficado em silêncio quando devíamos falar de Ti. Como nós temos sido covardes, Senhor, quando devíamos estar proclamando o Senhor como Deus de nossa nação. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Oh Deus, dá-nos a chance, Pai, de vivermos o milagre da Tua presença.
presença. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de vivermos a grandeza do teu cuidado sobre nós. Seja sobre nós. Seja sobre a tua igreja nesse lugar. Seja sobre a tua igreja em outros lugares desta cidade. Seja sobre a tua igreja, Senhor, neste país. Seja sobre a tua igreja onde ela estiver, Pai. Que nós possamos estar desejosos por uma igreja derramada, quebrantada, rendida aos teus pés, Senhor, nos mais diversos lugares. Que a nossa oração seja por ti, Pai. Que a nossa oração seja querer viver a ti, Senhor. Que a nossa oração seja querer a ti como nosso Deus. Nós te amamos, Senhor. Oh, aleluia. Seja sobre nós, Senhor. Seja sobre nós. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, perdoa-nos. Oh Deus, perdoa-nos porque temos sido negligentes com a tua obra. Perdoa-nos, Senhor, porque temos deixado a igreja definhar, a tua igreja definhar, Pai, por causa do nosso mau comportamento. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Porque temos amado mais as coisas deste mundo e não amado tanto a tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, porque temos gastado tanto tempo diante da tela de um celular, de uma televisão, mas não temos gastado tempo com a nossa face voltada às tuas escrituras. Leva-nos de volta, Senhor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta, Senhor, a um relacionamento de intimidade contigo. Leva-nos de volta, Senhor. Oh, Deus, Santo Deus. Leva-nos. Leva-nos de volta. Leva-nos de volta, Senhor. Leva-nos de volta. Oh, Deus, Santo Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Faz de nós uma igreja apaixonada por ti, Senhor. Começa em minha vida, Pai. Começa em meu coração. Começa, Senhor. Começa dentro de mim, Pai. Leva-me de volta, Senhor. Leva-me de volta, Senhor. Leva-me de volta, Pai. Ao lugar que não devia ter saído. Leva de volta, Pai. Leva-nos. Leva-nos. Oh, Deus, Santo Deus. Oh, Deus. Oh, aleluia, Santo Deus. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte de nossas vidas. Tu és, Senhor, Tu és. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Oh, aleluia. Por onde o rio passar, tudo vai transformar.
pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o mundo, Senhor. Tu és o rio. Oh. Você pode declarar ao Senhor: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Lava o meu interior. Lava o meu interior. Eu quero fluir de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Só a igreja declara: tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Sim, tu és, Pai. Tu és nossa fonte, Pai. Só a igreja: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. O Senhor, Ele é a nossa fonte. É nele que a nossa sede é saciada. É nele que as nossas dores são saradas. É nele. É no Senhor.